Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sabe que dia é hoje, né? Hoje é domingo e domingo é dia de culto infantil. Por isso, eu, tia Elô, tô aqui mais uma vez para juntos cultuarmos ao nosso Deus. A gente vai orar, a gente vai cantar, a gente vai aprender mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, pode ficar aí no seu lugar, seja onde você estiver, no sofá, na cama, na cadeira, em pé, sentado, para juntos nós cultuarmos ao Senhor. Vamos então começar orando. É assim que a gente sempre começa o nosso culto, não é? É importante começar sempre falando com Deus, fechando os olhos, esquecendo qualquer distração, para juntos falarmos com o Senhor. Vamos orar então. Deus, muito obrigada por esse novo dia, por essa nova semana que o Senhor nos dá a partir de hoje. Muito obrigada pelo teu cuidado e fidelidade com as nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor tem sustentado nossas famílias. Louvado seja o teu nome por isso. Que este culto seja um momento em que nós aprendemos mais do Senhor e ofertamos ao Senhor o nosso louvor, a nossa reverência, Senhor, porque Tu e só Tu és digno. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, eu quero trazer para você um versículo da Bíblia que está lá no Salmo 19. Salmo 19, versículo 1. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Vou ler de novo. Os céus proclamam a glória de Deus e anunciam as obras das suas mãos. Esse versículo está ensinando pra gente que quando a gente olha para o céu, a gente tem uma prova de que Deus existe. Os nossos olhos humanos não podem ver a Deus, porque Deus é Espírito. Mas Deus se manifesta pra gente, crianças, de muitas formas. A criação é uma delas. A natureza, os animais, o céu, eu, você, o funcionamento do nosso corpo, tudo isso é prova de que Deus existe. É como o vento. Eu e você não vemos o vento, mas quando a gente vai à praia, a gente sente ele no nosso rosto, a gente sente ele mexendo nos nossos cabelos. Deus, apesar de não ser visível aos nossos olhos humanos, ele existe e ele se manifesta. Sempre que você olhar para o céu, lembre-se disso. A grandeza desse céu é uma prova da grandeza do nosso Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E por falar em glória, a gente vai cantar uma música que eu tenho certeza que todo mundo sabe. Se você já visitou nosso culto infantil, você com certeza conhece essa música. Eu vejo a glória. Então já sabe, hora de culto infantil não tem preguiça nenhuma. Agora, se você estiver sentado, levanta, fica de pé, porque a gente canta melhor, a voz sai mais bonita, sai mais forte. Agora é hora da gente louvar o Senhor por meio da música. Então vamos lá, eu vejo a glória. Eu vou dar o play e quero te ouvir cantando comigo. Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua
vai cantar de novo, desde o início. Solta a voz, porque o nosso Deus merece o melhor do nosso louvor. Vamos lá? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém! Como é bom louvar ao nosso Deus, crianças. Como é bom louvarmos juntos ao nosso Deus. Eu sei que daí da sua casa você está cantando junto comigo. Isso é muito bom. E olha só, a gente vai cantar mais uma música agora. E essa música é uma música nova que a gente vai trazer para o nosso Ministério Infantil. Talvez você já conheça. Eu sei que a tia Larissa já conhece. Foi tia Larissa que me mostrou essa música e eu quero trazer para vocês, para que quando a gente esteja lá na Iboa de novo, a gente cante bem bonito. Quando chegar lá, você já tem que saber ela na ponta da língua. O nome dessa música é Tá Decidido. Tá decidido o quê, tia Elo? Vou explicar. Tá decidido. Eu e você seremos fiéis ao nosso Deus sempre, por toda a nossa vida. Nós somos, crianças, um povo santo, um povo separado. A Bíblia diz que nós somos um povo escolhido por Deus. Nós estamos caminhando para o céu, caminhando para um lugar lindo, para o lugar mais lindo que existe em todo o universo. Mas antes da gente chegar lá, vai aparecer muita gente, muita situação, dizendo pra gente desviar desse caminho que é o céu, dizendo pra gente fazer coisa errada, dizendo pra gente deixar Deus pra lá, dizendo pra gente fazer outras coisas que parecem que são mais importantes, mas que não são. Mas a gente vai combinar que eu e você estamos juntos nisso. Tá decidido, a gente é de Jesus, a gente vai morar no céu e por isso a gente vai ser fiel ao nosso Deus. A gente não vai ficar fazendo coisa errada, nem aceitando convite para fazer coisa errada não, porque a gente é um povo santo, separado e escolhido. Se você não conhece a música, vai conhecer agora. Vamos aprender a cantar junto comigo para a gente poder cantar todo mundo ao vivo quando a gente voltar para Iboa. Vamos lá. Fica de pé, solta a voz. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nananã, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nananã, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquetes e na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus, separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra
pra vencer. Eu sou de Deus separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Oh, 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 oh. Eu e você, vamos ter força pra vencer, hein? Vamos cantar de novo. Tá decidido. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nananã, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, nananã, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquetes e na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada, porque eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Eu sou de Deus separado pro santo ofício. Não troco minha bênção por nada, não. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Amém. Vamos ser fiéis como Daniel. Daniel foi um jovem muito fiel a Deus. Mais pra frente a gente vai ver a história de Daniel. Mas agora a gente vai se acalmar. Você pode sentar aí no seu lugar, porque a gente vai agora para nossa aula bíblica. E se você está acompanhando os nossos cultos, você vai saber me responder essa pergunta. Qual é o livro da Bíblia que nós estamos estudando em? Acertou quem disse? O livro de Juízes. Antes da gente começar a falar sobre o livro de Juízes, eu quero fazer um aquecimento de memória com você. Vamos ver como é que está a sua memória. Alguém aqui sabe me dizer quantos livros tem na Bíblia? A Bíblia tem 66 livros. E onde é que está o livro de Juízes? Será que você consegue me ajudar a achar? Vamos lá falar juntos os livros da Bíblia até a gente chegar em Juízes? Vamos lá! Fala comigo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Achamos! Olha só, Juízes é o livro de número 7 da Bíblia. Mas, tia Elô, a história de Juízes fala sobre os juízes, claro, né? A gente já sabe. Mas e antes disso, como foi que a gente chegou em tudo isso? Vou falar rapidinho aqui pra você, só um aquecimento de memória, como que a gente chegou nessa história dos juízes. Olha só, vamos começar então falando de Gênesis. O que Gênesis conta? Gênesis conta pra gente a história da criação do mundo. Então, claro, começa com a criação de tudo. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. A palavra Gênesis significa começo. Então, beleza, começamos, criação do mundo. Depois tem Êxodo. E o que o livro de Êxodo conta pra gente? Quem é do culto infantil sabe, hein? O livro de Êxodo conta pra gente a história da libertação do povo que era escravo lá no Egito. A palavra Êxodo significa saída.
Então, o livro de Êxodo conta pra gente a história de Deus libertando o povo da escravidão do Egito. E quem foi o grande líder que Deus usou para libertar o povo, hein, crianças? Qual o nome desse grande líder? Moisés. Deus usou Moisés, um grande líder, um grande herói da fé, para libertar o povo que estava escravo lá no Egito. Depois de Êxodo, a gente tem Levítico. Tchelo, o que tem no livro de Levítico? O livro de Levítico traz pra gente as leis e os mandamentos de Deus para o seu povo. Então, no livro de Levítico, Moisés explica para o povo toda a lei e todos os mandamentos de Deus. Mandamentos que, se obedecidos, fariam aquele povo ser muito feliz. Porque Deus nos ama, Deus quer o melhor pra gente. Então, os mandamentos de Deus são o melhor pra gente. E Levítico, então, registra essas leis e mandamentos. E o livro de Números? O próprio nome já dá uma dica pra gente. O livro de Números é um livro que traz a contagem do povo de Deus. É isso mesmo. Teve um momento em que Deus, por meio de Moisés, conta o seu povo para saber quantas pessoas de cada tribo tinha ali naquele povo. Vocês sabem quantas tribos eram, né? 12 tribos. Então, o nosso Deus é um Deus organizado. Bagunça não combina com as coisas de Deus, crianças. Então, no livro de Números foram feitas 2 contagens do povo de Deus para saber quantas pessoas de cada tribo tinha exatamente ali no povo de Deus. E aí, depois de Números, a gente vai para Deuteronômio. Deuteronômio é o livro que traz pra gente os grandes discursos de Moisés, que era o líder antes dele morrer. Antes de Moisés morrer, ele reúne o povo e ele repassa para o povo tudo aquilo que Deus falou para ele, tudo aquilo que ele aprendeu com Deus. Ele fala para o povo ser fiel, para o povo obedecer. Ele conta para o povo a história de como Deus os libertou, porque o povo que estava ali no momento de Deuteronômio não era o mesmo lá de Êxodo, né? Já tinham se passado muitos anos, muitos já tinham morrido, já era uma nova geração. Então, Moisés relembra toda a história de libertação do povo e faz um discurso importante que ficou registrado ali no livro de Deuteronômio. Depois a gente vai para Josué. Essa tá fresquinha na memória, essa história. Josué foi quem, crianças? Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés morreu, mas o Senhor levantou Josué, um guerreiro forte e valente, também fiel a Deus e temente, para liderar o povo de Israel e tomar posse da terra de Canaã. Nós já vimos essa história recentemente. Josué teve muitas vitórias. Foi um grande líder, um grande guerreiro. E depois de Josué, a gente chega então no livro de Juízes. Então, o livro de Juízes começa com uma notícia triste, começa com a morte de Josué. Mas Josué viveu muito, viveu bem, serviu a Deus e descansou depois de muitas vitórias, né? E depois de guiar o povo até a posse da terra de Canaã. E aí, como é então que começa esse livro de Juízes? Tia Larissa já falou pra vocês. Quem assistiu às aulas vai saber, vai lembrar aqui o que eu tô dizendo. Depois que Josué morreu, os anos foram se passando e muitas pessoas morreram e chegou uma nova geração. Mas essa geração, ela tinha um grande problema. Essa nova geração se esqueceu de Deus. Sabe, quando assim vai passando muitos dias e a gente vai deixando de ler a Bíblia, deixando de orar, deixando de ir pro culto infantil, e aí a nossa memória assim vai ficando fraca, a gente já não se lembra os livros da Bíblia, a gente já não se lembra quem foi Josué, a gente já não se lembra muito bem quem foi Moisés. O tempo vai passando e a gente vai deixando assim pra lá, sabe, o estudo da Bíblia e a oração, a gente vai esquecendo. Foi isso que aconteceu. O povo se esqueceu de Deus. Nasceu um povo que não lia a Bíblia, que não orava, que não se lembrava de Deus. E aí, crianças, isso gerou um problema. E lá em Juízes, capítulo 3, hoje nossa aula é nos capítulos 3, 4 e 5 de Juízes. Juízes 3, 4 e 5. Lá em Juízes 3, versículo 6, diz que o povo se afastou de Deus. E ele se afastou de Deus de 2 formas. O povo fez 2 coisas erradas. Primeira, cultuou outros deuses. E a gente sabe, é um dos mandamentos. É um dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. E o povo começou a cultuar outros deuses. Primeiro erro. Segundo erro, o povo começou a se casar com pessoas dos outros povos. Com pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Com pessoas cheias de rituais estranhos e errados e cheias de deuses que não eram o único e verdadeiro Deus. Então o povo cometeu esses 2 erros. Começou a adorar outros deuses e começou a se misturar, a se casar com outros povos. E aí, crianças, como consequência desse pecado, o povo de Deus começou a ser escravizado. A gente também já viu isso. Escravizado por um rei chamado Risataim, que era o rei da Mesopotâmia.
E durante 8 anos esse povo ficou sendo escravizado por Risataim, rei da Mesopotâmia. Por quê? Porque pecou. E aí é isso que eu quero que você não se esqueça. Nosso pecado tem consequências. Não dá pra gente fazer coisa errada e achar que ninguém nunca vai saber nem descobrir que vai ficar tudo bem, não. Crianças, Deus dos céus olha tudo. Deus tudo sabe, Deus tudo vê. Então, os nossos erros têm consequências. Nosso pecado traz consequências. Foi o que aconteceu com o povo. Começou a se misturar, começou a cultuar outros deuses. Deus permitiu que Risataim, rei da Mesopotâmia, escravizasse eles, maltratasse eles durante 8 anos. E aí, depois de 8 anos de sofrimento, o que acontece? O povo de Deus clama a Deus. Estavam no sofrimento, se lembraram de Deus. Isso está lá em Juízes 3:15. O povo clama a Deus por livramento. E Deus, que é um Deus que nos ama, crianças, ele ouve esse clamor. E aí ele levanta uma pessoa para ajudar. E essa pessoa é o primeiro juiz. Quem foi o primeiro juiz, hein? Que tia Larissa já ensinou pra gente. Qual o nome do primeiro juiz? Otiniel. Otiniel foi o primeiro juiz. Otiniel era filho de Kenaz. Otiniel era sobrinho de Caleb. Sim, Caleb, aquele amigo de Josué, que foi junto com Josué espiar a terra prometida antes do povo entrar nela. E Josué e Caleb disseram pro povo, olha, essa terra é boa, Deus tá com a gente, vamos lá, vamos tomar posse dessa terra. Esse Caleb. Otiniel era sobrinho dele. E a Bíblia diz pra gente que ele derrotou o rei Risataim e depois disso o povo viveu em paz por 40 anos. 40 anos de paz, muito tempo. Mas você também já viu isso com tia Larissa. O que aconteceu depois de 40 anos de paz? Lá em Juízes 3:12, o povo se afastou novamente de Deus. Esse povo se esquece com facilidade de Deus, crianças. A gente não pode ser assim, não. Depois de muitos anos de paz, o povo se afastou de novo. E aí sabe o que aconteceu? Deus permitiu que Eglon, o rei dos Moabitas, escravizasse o povo por 18 anos. Olha só, Deus deixou que Risataim escravizasse o povo por 8 anos. Já Eglon, rei dos Moabitas, escravizou o povo por 18 anos. Foram 10 anos a mais. E aí o povo sofreu, foi maltratado e fez o quê? Lá em Juízes 3:15, o povo clama novamente a Deus. Clama, Senhor, livra-nos dessa escravidão. Deus ouve e Deus levanta o segundo juiz. Qual o nome do segundo juiz? Eude. Deus levanta Eude. Um homem da tribo de Benjamim. Um homem canhoto. Quem aí é canhoto? Eu sou canhota. Tem algum canhoto por aí? Eude era canhoto. Ele era um guerreiro forte, ele era bom, ele não errava o alvo. E aí, por meio de Eude, Deus age. E Eude derrota Eglon. Você já sabe como é essa história, porque tia Larissa já contou, não vou contar de novo. Ele derrota Eglon, ele vence os Moabitas e o povo vive em paz por 80 anos. 80 anos de paz. Depois disso, chega o terceiro juiz. A Bíblia não fala muito sobre esse terceiro juiz, crianças, mas diz uma informação bem importante sobre ele. Depois de Eude, Deus levantou Sangar. Sangar foi o terceiro juiz da história do povo de Israel. A Bíblia diz que Sangar matou 600 filisteus de uma só vez. E com isso, ele libertou o povo de Israel das mãos dos filisteus. Então, ele também era guerreiro, já dá pra gente saber disso. Ele derrotou sozinho 600 filisteus e libertou o povo das garras dos filisteus. Mas, depois de um tempinho, o povo foi liberto, aí fica tudo bem, aí vem o tempo de paz. Lá em Juízes 4:1, a gente vê que o povo voltou a fazer o que era errado. O povo voltou a se afastar de Deus e fazer coisas que desagradam a Deus. E aí, adivinha o que aconteceu? Deus permitiu que o povo fosse novamente escravizado. Sim, dessa vez por Jabim, rei de Canaã. E Jabim, rei de Canaã, escravizou o povo por 20 anos. Primeiro foi 8, depois foram 18, e agora 20 anos de escravidão do povo de Deus. Por quê? Porque pecou e se afastou de Deus.
Mas Jabim não estava sozinho nessa escravidão. Ele tinha um braço direito. E aí você tem que gravar esse nome. Jabim tinha um exército muito grande. E esse exército tinha um comandante. E o comandante desse exército se chamava Sísera. Grava esse nome. Sísera era o comandante do exército do rei Jabim. Um exército grande que escravizava o povo de Deus. E aí, por que eu tô falando isso? Porque durante essa escravidão, Deus levantou um quarto juiz. Ou melhor, uma juíza. Ah, exatamente. Chegou a vez das mulheres na história do livro de Juízes. Alguém sabe? Alguém sabe o nome da juíza que Deus levantou? Acho que você sabe, hein? Qual é o nome dela? Vamos falar junto. 1, 2, 3. Débora. Isso. Deus levantou Débora, uma juíza, para ajudar o seu povo. E olha só, presta atenção aqui no que eu vou falar. A gente já viu Otniel, já viu Eude, já viu Sangar. Agora estamos aqui diante de Débora. E Débora, crianças, é uma heroína da fé. Débora é mais forte que Capitã Marvel, mais forte que Mulher Maravilha, mais forte que Mulher Gato, mais forte que Feiticeira Escarlate, mais forte que Fênix, mais forte que Supergirl, mais forte que Batgirl, mais forte que a Tempestade. Sabe por quê que ela é mais forte e mais incrível do que todas essas heroínas? Porque Débora é uma heroína da vida real. Débora existiu. Débora é uma heroína da fé, uma heroína da vida real. E a arma de Débora era a fé que ela tinha em Deus. E a gente vai ver como essa fé ajudou Débora e o povo de Deus. Então, olha só. Débora era uma profetisa. O que é isso, Tilu? Débora era alguém que falava em nome de Deus. E Débora era casada. Sim, Débora tinha um marido. Ela era casada com Lapidote. Engraçado esse nome, né? Lapidote. Então, Débora era uma profetisa, alguém que falava em nome de Deus, alguém que ensinava o povo. E era casada com Lapidote. E sabe o que era interessante? Débora trabalhava debaixo de uma palmeira. É isso mesmo. Débora acordava todo dia e ela se assentava assim na sombra de uma palmeira, assim, né? Aquela árvore, assim. E ficava ali na sombra da palmeira recebendo o povo. O povo vinha até ela, vinha trazer suas dúvidas, vinha trazer suas questões. E Débora, com uma sabedoria dada por Deus, ia ali ensinando e julgando o povo. Era assim que ela liderava o povo de Israel. Mas chega um momento em que Débora precisa sair um pouco da sombra dessa palmeira. Porque vai acontecer uma coisa que vai agitar aqui a nossa história. A gente vai ver agora a vitória do povo de Israel sobre o exército de Sísera. Falei de Sísera ainda há pouco, hein? Comandante do exército de Jabim. E olha só como foi essa história. Foi assim. Débora chamou Baraque, seu amigo Baraque, que era do povo de Deus. E Débora disse para Baraque o seguinte: Baraque, Deus me falou que ele vai entregar Sísera nas nossas mãos. A gente está aqui sendo escravizado, o povo está sofrendo, mas Deus vai entregar Sísera nas nossas mãos. A gente só precisa fazer o seguinte: a gente tem que pegar 10.000 homens e levar lá para o Monte Tabor. Foi isso que Deus me falou, Baraque. Foi o que Débora disse para Baraque. Aí Baraque diz assim para Débora: Débora, é o seguinte, se tu fores comigo, eu vou. Eu levo esses 10.000 homens lá para o Monte Tabor. Mas se tu não fores comigo, Débora, eu não vou não. Sozinho eu não vou. É o que Baraque responde para ela. Aí Débora olha pra ele e diz: Baraque, certamente eu vou contigo. Porque Débora era corajosa. Débora não era medrosa. Débora tinha fé em Deus. Débora estava antenada com Deus. Deus falou com ela que aquele povo ia ser derrotado, aquele exército. Então ela estava certa. Ela estava com fé. Ela estava com coragem. E Débora então diz: eu vou contigo, Baraque. Eu vou contigo. Certamente eu vou contigo, mas eu tenho uma outra palavra de Deus para ti. Deus me disse que quem vai derrotar Sísera é uma mulher. Não é um homem não. Não vai ser tu não, Baraque. Deus vai derrotar Sísera por meio de uma mulher. Ok, Débora disse isso. Baraque, aceitou. E aí eles foram. Reuniram 10.000 homens. E Débora, Baraque e esses 10.000 homens foram lá para o Monte Tabor. E Sísera ficou sabendo. Chegou aos ouvidos de Sísera: olha, o povo se reuniu, em 10.000 estão indo lá para o Monte Tabor, e agora? E aí sabe o que Sísera fez?
Císera reuniu 900 carros e todo o povo que estava com ele para lutar contra Baraque e Débora. Imagina aí, todo aquele exército gigante que Císera comandava, reunido, partindo para o Monte Tabor para lutar contra Baraque e Débora. Mas eu acho que você já sabe o que aconteceu, né? Porque Débora estava seguindo uma ordem de quem? De Deus, do Deus único e verdadeiro. Então, o exército de Císera foi derrotado. O exército de Císera foi derrotado. Porém, uma única pessoa conseguiu fugir. Quem você acha que conseguiu fugir? Císera. Císera foi o único que conseguiu fugir. A Bíblia diz que ele desceu correndo do carro onde ele estava e foi se esconder, sabe aonde? Na barraca de um amigo dele, Éber. Císera tinha um amigo chamado Éber. Císera correu para não ser morto e foi se esconder na barraca de Éber. Só que sabe quem estava lá na barraca de Éber? A esposa de Éber, Jael. Grava esse nome, hein? Jael, esposa de Éber. Então, Císera vai se esconder ali e encontra Jael. E aí ele pede ajuda para ela. Jael, me ajuda, eu tenho que me esconder. Estão procurando por mim, mas se alguém chegar aqui nessa barraca perguntando onde eu tô, diz que não tem ninguém aqui. Aí, Císera vai lá pro fundo da barraca. Jael cobre ele com um pano, esconde ele com um pano. E ele diz pra ela, se alguém aparecer me procurando, diz que eu não tô. Mas aí, Císera cai no sono. Ele tava vindo de uma guerra, tava cansado, tava exausto. E aí ele cai no sono profundo. E sabe o que Jael faz? A Bíblia diz que Jael pega uma estaca e bate com força na cabeça de Císera. E aí, com essa estaca, Jael mata Císera, que era o único que faltava morrer de todo aquele exército. Pouco tempo depois, ela encontra Baraque. Baraque e Débora estavam procurando Císera, só faltava ele. Todos os outros já tinham sido derrotados. E aí ela diz, vem comigo, eu sei onde está o homem que vocês estão procurando. Aí Jael leva Baraque até a barraca e ele encontra lá Císera morto. E aí, crianças, Juízes 4, versículos 23 e 24, nos diz que foi assim que Deus humilhou o rei de Canaã, Jabim, derrotando todo o seu exército, e Císera, que era o comandante do exército. E depois dessa grande vitória, em que Deus usou duas mulheres, a juíza Débora e Jael, esposa de Éber, Débora entoa um cântico ao Senhor. E por isso que a música é tão importante, crianças. A música é algo que a gente usa quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está preocupado. Existem músicas para todos os momentos. Músicas que nos dão esperança, músicas que enchem a gente de força, de fé. E depois dessa grande vitória, Débora entoa um cântico ao Senhor. E eu vou ler para você só um trechinho desse cântico que está lá em Juízes capítulo 5. Diz assim: naquele dia cantaram Débora e Baraque, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Aqui a gente vê Débora enaltecendo Deus, dizendo que os montes e os céus se abalam diante da presença e da força do Senhor, o Deus único e verdadeiro que derrotou o exército de Císera e humilhou o rei de Canaã. Então, crianças, a gente vê aqui a história de Débora, a primeira juíza, mas a quarta entre os juízes do povo de Israel, uma heroína da fé. E depois dessa grande vitória de Débora sobre o exército de Císera, essa grande vitória do povo de Deus sobre o exército de Císera,
A terra descansou em paz por 40 anos. 40 anos de paz. O que vai acontecer depois disso? Só na próxima aula. Mas eu quero encerrar orando com você. Orando para que a gente juntos peça a Deus que Ele nos conceda mais fé a cada dia. Precisamos ser heróis da fé. Heróis da fé como Moisés, como Josué, como Eude, como Otiniel, como Débora, como outros que a gente ainda vai estudar. Precisamos que o Senhor aumente a nossa fé a cada dia, crianças. E uma das grandes lições do livro de Juízes, não se afastar do Senhor. Como a gente cantou, tá decidido, eu vou fechar com Jesus, eu vou ser só de Deus. E não vou me afastar dele, porque eu tô indo pro céu. E eu não posso me desviar do meu alvo, que é o céu. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz, que ensina o nosso coração. Tua palavra nos alimenta, Tua palavra nos fortalece, Deus. O Senhor é o mesmo, o Deus que falou com Débora, é o Deus que fala com a gente, que nos ensina a cada dia. Deus, aumenta a nossa fé nas dificuldades da vida, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ajuda a ouvirmos a Tua voz e a seguirmos firmes rumo ao céu, onde o Senhor está nos esperando. Muito obrigada pela Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de aprender sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente encerrar, quero saber se você se lembra da música que eu ensinei lá na aula passada, uma música que está baseada em um versículo de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quero ensinar para vocês algumas músicas que cantam exatamente o que está na Bíblia. Essa foi a primeira que eu ensinei. A aula de hoje tem a ver com isso. O povo se afastava de Deus, o povo esquecia de Deus. E aí depois de sofrer, clamava ao Senhor, pedia, Deus nos livra, Deus nos ajuda. E sempre que a gente se afasta, crianças, a gente precisa voltar, precisa se arrepender, precisa confessar o nosso erro para prosseguir novamente em paz e perto de Deus. Vamos relembrar essa música? Para relembrar essa música, eu vou chamar a tia Elô lá do passado, tá bom? Vou chamar a tia Elô do mês passado, para ela vir aqui trazer essa música pra gente cantar de novo. Então vamos lá. Tia Elô do passado, vem aqui relembrar pra gente essa música, vem. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos lá de novo? Já deu para aprender? Os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, acompanhou? Já aprendeu? Já decorou? Espero que sim, hein? É muito bom quando a gente canta exatamente o que está na palavra de Deus. A gente vai ficando por aqui, crianças. Tia Elô tá com muita saudade de vocês. A gente tá orando para que
o quanto antes a gente possa se encontrar novamente, a gente possa se abraçar, a gente possa cantar juntos ali, olho no olho. A gente canta junto aqui, eu na minha casa, você na sua, mas eu quero ver todos nós juntos novamente para cultuarmos ao nosso Deus. Vai ser assim em breve, se Deus quiser. Um beijo para vocês, uma semana abençoada. E não esquece, hein, todo domingo, pede pro papai e pra mamãe colocar aula infantil para você, porque tem muita coisa boa pra gente aprender sobre o nosso Deus. Fiquem na paz, até a próxima. Tchau, tchau.